Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, necromantes médiuns, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Há a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Em outras linguagens está escrito aurora. Aurora, alva, é a manhã da ressurreição. Vou falar disso para você no final. A lei, aqui mencionada, é os 10 mandamentos. E o testemunho é o testemunho dos profetas e depois do próprio Jesus. Quando a minha avó, duramente, com muito pesar, enterrou o seu filho, ela ainda estava enlutada quando, de repente, caminhando pela casa, ela se deparou com a fisionomia exata do tio Mauro. Mãe, sou eu! A voz era a mesma. Era incrível. Mas a minha avó conhecia muito bem o que está escrito aqui em Lucas, no capítulo 10, verso 17, diz assim, os discípulos dizendo a Jesus, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E ela disse assim, sabendo que aquele não era o filho dela, ela disse, eu não tenho parte com você. Vá embora em nome de Jesus. A minha avó conhecia muito bem o que está escrito lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13, eu vou ler. Não queremos, porém, irmãos, quem escreveu foi Paulo, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os que dormem? Jesus vai trazer os que dormem na sua companhia? Do que ele está falando aqui? Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Então ele está dizendo, olha, isso que eu estou falando para vocês é palavra do Senhor, então creiam. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, a gente não vai antes dos que dormem. Vai para onde? E quem são esses que dormem? Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Opa, agora entendi então. Os que dormem então são os mortos em Cristo. Ok. Verso 17. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui por essa leitura deu pra gente entender que algumas coisas ditas por aí não são verdade. Primeiro, aqui fica claro que os que dormem, ou seja, aqueles que morrem, que falecem, eles não vão para o céu antes dos vivos. Você viu aqui que nós não vamos preceder eles, os vivos não vão preceder os mortos para encontrar o Senhor, e os que dormem só vão ser despertados, ou seja, só vão encontrar Jesus, todos vão ser arrebatados lá no primeiro, igual nessa ocasião que é mencionado no primeiro texto que eu li, na alva, na aurora, na manhã da ressurreição. Um outro engano divulgado por aí é que Jesus vai vir reinar nessa terra e vai pisar aqui. Não nesse momento. Quando Jesus volta, a gente vai encontrar ele nos ares. Como está escrito aqui no verso 17, nós vamos ser arrebatados, nós vamos ser levados dessa terra e vamos encontrar Jesus nos ares. E se você quer saber o que acontece depois, então você não pode perder a nossa série de Daniel e Apocalipse, para você entender o que acontece depois da volta de Jesus.
Então a minha avó, ela conhecia essa promessa muito bem. Ela sabia que ali na frente dela não estava o filho dela. Ela sabia muito bem quem é que estava ali na frente dela. Mas vamos continuar a leitura aqui da Bíblia. Em Deuteronômio, no capítulo 32, o verso 17, diz assim: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Então está falando de uma forma poética, quando fala que os seus pais, está fazendo uma alusão a Adão e Eva, aos patriarcas, os primeiros seres humanos, que adoravam a Deus. E aqui está bem claro, então, que esses deuses, eles não eram ídolos inocentes, mas eram os próprios demônios. Acompanhe comigo a leitura de 1 Coríntios, você vai ver isso bem claramente aqui no capítulo 10, o verso 19 diz assim: que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Verso 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Bem claro. Adoração a ídolos é adoração aos demônios. Bem claro. Não só na antiguidade, hoje em dia também. Que são a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, bem claro, não se associem aos demônios. Não façam festa que tem a ver com demônios. Não assistam filmes que tem demônios. Não façam amizade. Não façam jogos demoníacos, satânicos. Não se envolva com satanismo. Não leia livros que aparecem demônios. Não se associem aos demônios. Verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. A gente não pode tomar a ceia do Senhor, o suco de uva que representa o sangue de Cristo derramado por nós, e tomar a ceia do diabo. Não podeis ser participantes na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. A gente precisa fazer uma escolha. A gente precisa fazer uma escolha e viver de acordo com essa escolha. No capítulo 4 da primeira carta de Timóteo, diz algo muito interessante. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja que quando ele diz aqui, ele não diz assim, alguns vão mudar completamente, vão... Não, ele fala assim, vão apostatar. Sabe o que é apostatar? Apostatar é afastar. Não é necessariamente ficar contra, é afastar. Ele diz assim, alguns vão se afastar da fé. E ele explica como é que esse fenômeno, esse afastamento vai acontecer. Por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Na Bíblia está escrito que Satanás é o pai da mentira. E nós acabamos de ler que o culto aos ídolos é o culto aos demônios. E ao povo de Deus foi deixada essa orientação. Está no livro de Levítico, no capítulo 19, o verso 31 diz assim: não vos voltareis para os necromantes, ou seja, os médiuns, nem para os adivinhos, não os procurareis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Contaminados de que maneira? Nós acabamos de ler aqui.
Em 1 Timóteo, no capítulo 4, por meio de mentiras, a Igreja Católica tem incentivado os fiéis, não fiéis ao catolicismo, fiéis a Deus, como você, meu irmão católico que está assistindo esse vídeo, a adoração dos mortos. As imagens, as entidades, os santos não são as pessoas que morreram, porque a gente acabou de ler em Tessalonicenses que aqueles que dormem fiéis a Deus, eles estão dormindo, eles estão, é uma forma poética, obviamente, não estão dormindo, eles estão mortos, o corpo deles se desintegra. A gente vai falar sobre a morte no nosso curso do Apocalipse e Daniel das profecias, você não pode perder, a gente vai entrar em mais detalhes. Mas eles não estão no céu, nós todos vamos para o céu juntos. Os mortos, depois de ressuscitados, vão para o céu e nós os vivos. E isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Os vivos não vão antes dos mortos, os mortos não vão antes dos vivos. Nós vamos todos juntos por ocasião da volta de Jesus. Então, se essas pessoas canonizadas, elas não são pessoas, o que é que elas são? Eu acabei de ler para vocês aqui na Bíblia. Os ídolos, eles são os demônios. O culto a ídolos é o culto aos demônios. E a Bíblia diz, eu vou procurar aqui para você, no capítulo 18 do livro do Apocalipse, capítulo 16, desculpa, o verso 13, 14, diz assim, ó: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Sinais são milagres. Então, esse não é o único lugar da Bíblia que diz isso. Se você quiser, você pode procurar lá no Google, demônios operam milagres, e você vai encontrar outros textos na Bíblia. Os demônios operam milagres. Você sabia disso? É pesado a gente pensar nisso, né? Que talvez eu oro para um santo e eu recebo um milagre, e que talvez aquele milagre tenha sido operado por um demônio. Isso é muito pesado. Mas essa é a obra de Satanás, nos enganar. Misturar a verdade com a mentira de uma forma tão sedutora que a gente não perceba e a gente permaneça no erro. Agora eu quero ler com você Efésios, capítulo 6, diz assim, no verso 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. A gente não tem problema com pessoas. Olha com quem são os nossos problemas, contra quem nós estamos lutando. E sim contra os principados e potestades. Principados e potestades é uma linguagem complexa, né? Aí você pode pensar os governantes. E aí Paulo explica melhor. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ah, tá bom, os governantes, os dominadores do mundo, certo? Os ricos, poderosos. Mas aí ele explica mais uma vez para ficar bem claro. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que a nossa luta é contra os demônios. E ele também deixa claro aqui nesse verso que quem domina nosso mundo não são os governantes, os ricos, os poderosos, os bilionários. São os demônios. Essas pessoas são apenas marionetes nas mãos dos demônios. Nós não vamos entrar em detalhes agora, tá? Mas se você tiver alguma dúvida sobre isso, você pode deixar nos comentários. E agora eu quero ler para você Tiago, o capítulo 4 de Tiago, dá para nós a única solução. No verso 7 diz assim:
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A gente não tem alternativa senão nos submetermos em obediência a Deus. E resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Se a gente resistir aos enganos do diabo, assim como a minha avó olhou para a imagem e semelhança e a voz do seu filho e ela disse, vai embora em nome de Jesus, expulsando aquele demônio que veio na presença dela, a gente vai vencer. A gente precisa resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. No verso 8 diz assim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Nós precisamos nos aproximar de Deus por meio do estudo da Bíblia, por meio da oração, por meio da obediência. Purificai as mãos, pecadores. E vocês que têm espírito duvidoso, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Nós devemos olhar para a nossa condição e nos afligir por essa condição. Lamentar os nossos pecados. Lamentar a nossa ignorância. E converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aqui ficou bem claro na leitura que nós precisamos escolher de qual mesa nós vamos participar. Da mesa de Deus ou da mesa do diabo. Não existe meio termo. Nós precisamos fazer a escolha. Jesus está voltando. Aqui nós lemos, quando for ressoada a trombeta, então os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Essa trombeta é a 7ª trombeta que aparece no livro do Apocalipse. Na 6ª trombeta, na descrição do Apocalipse, no finalzinho dela, diz assim, é chegado o dia da ira do Cordeiro, e quem é que pode ficar de pé? Hoje eu e você podemos falar para as pessoas, para colegas, para nós mesmos e pensar assim, ah não, o Halloween não tem problema nenhum, ah não, isso não tem problema nenhum, isso não tem nada a ver, ah isso é a maior bobagem, imagina. Mas vai ter um dia que a gente vai estar diante do nosso Criador e as máscaras vão cair. A gente não vai poder se esconder atrás de palavras bonitas, atrás de argumentos bem estruturados. Seremos nós e Ele. Deus vai trazer juízo. Deus vai trazer a juízo todas as nossas atitudes. E quem é que vai poder ficar de pé?